Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, meninos e meninas, príncipes, princesas de Jesus. Tudo bem com vocês? Quem vos fala é a tia Iendara, da congregação Casa do Oleiro. Estamos de volta com mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, com mais um EBD. E hoje nós vamos estudar a lição de número 6. A lição de número 6. Mas antes, eu gostaria de pedir a você, deixe aí a sua curtida, o seu like no vídeo, não se esqueça. E se inscreva no canal e ative o sininho, amém? Glória a Deus! Antes de darmos início à nossa aula de hoje, nós vamos orar. Vamos apresentar ao Papai do Céu a nossa lição de hoje, a nossa sexta lição. Todo mundo de olho fechado e vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Senhor, queremos te agradecer, meu Deus, por Senhor sempre estar nos ajudando e nos ensinando, Pai, a tua palavra. Senhor, abençoa os teus pequeninos, abençoa também todas as tias e tios, Senhor. Pai Celestial, que nós venhamos guardar a tua palavra no coração para não pecar contra ti, Senhor. Deus, abençoa mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Isso tudo nós te pedimos e te agradecemos, em nome de... Amém. Amém, crianças. Oramos, apresentamos a Deus mais uma lição, mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Agora vamos iniciar a nossa aula de hoje. Vamos fazer aqui a leitura. Vamos começar pelo nosso título. Vamos lá, vamos fazer a leitura. O título da nossa sexta lição é, vamos ler junto com a tia, Obediência, o presente que Deus quer. Vamos repetir mais uma vez? Obediência, o presente que Deus quer. Muito bem, esse é o nosso título. Vamos agora para o texto bíblico. O texto bíblico se encontra em primeiro livro de Samuel, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 35. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 1 até o versículo 35. Muito bem. Vamos agora para a nossa frase do dia. Vamos ler junto com a tia. Vamos aqui. A nossa frase do dia é: obedecer é melhor que ofertar. Vamos repetir mais uma vez? Obedecer é melhor que ofertar. Muito bem, essa é a nossa frase do dia. Também temos a nossa memória em ação. Vamos fazer aqui a leitura da nossa memória em ação, que diz assim: é melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Eu vou repetir mais uma vez. É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Muito bem. Hoje nós vamos ter um momento explicando o versículo depois da nossa história, ok? Nós vamos entender o que o versículo da memória em ação está nos querendo dizer depois da nossa história. Então, vamos agora Vamos aqui, a nossa história de hoje. No tempo em que Saul ainda era o rei de Israel, ele e o seu exército guerrearam contra os amalequitas, que eram inimigos de Israel e haviam causado muito mal ao povo de Deus. Deus mandou Samuel dar ao rei Saul a seguinte ordem: destrua totalmente
totalmente os amalequitas e tudo que eles possuem. Até o gado é para ser destruído. Essa foi a ordem de Deus. Deus mandou eles destruir os amalequitas e tudo que eles possuíam, até os animais. Tudo era para ser destruído. O Senhor, ele não queria que os israelitas ficassem com nada que pertencia àqueles inimigos, porque tudo que eles tinham e faziam lembrava a sua maldade e a rebeldia ao Senhor. Deus também ajudou Saul e seu exército a ganhar a guerra contra os amalequitas. Mas então, em vez de destruir tudo, conforme Deus tinha mandado, o rei Saul deixou viver as melhores ovelhas, os melhores touros e bezerros e carneiros. Ele só destruiu apenas os animais fracos e doentes. Os fortes e bonitos, ele os reservou, Ele os preservou. À noite, enquanto Samuel orava por Saul, disse-lhe Deus: estou arrependido de haver permitido que Saul fosse o rei de Israel. Ele desobedeceu às minhas ordens. Samuel ficou muito triste e de manhã, bem cedo, foi procurar Saul. Ao ver Samuel, o rei Saul cumprimentou. Que o Senhor o abençoe, Samuel. Eu obedeci às ordens de Deus. É mesmo? Perguntou Samuel. Então, por que eu estou ouvindo o mugido de touros e o balido de ovelhas? Bem, gaguejou Saul. Os meus soldados pegaram os melhores bois e as melhores ovelhas dos amalequitas para oferecer em sacrifício ao Senhor, mas destruímos completamente o restante. E que é que Deus havia ordenado a Saul, crianças? O que era que Deus tinha ordenado a Saul? Isso mesmo. Deus tinha ordenado que ele destruísse todas, não era para sobrar nada. Era para ele destruir todas as coisas ruins e as boas também dos amalequitas. Mas Saul não fez do jeito que Deus tinha ordenado. Ele fez a própria vontade dele. Ele fez do jeito próprio. Vou contar o que Deus disse sobre você esta noite, falou Samuel ao rei Saul. Deus disse que você era uma pessoa sem importância, mas ele permitiu que você fosse o rei de Israel. Ele ordenou que você destruísse totalmente os amalequitas e todas as coisas que eles possuíam. Mas você desobedeceu a ordem de Deus. Você quis ficar com as coisas dos amalequitas, que são nossos inimigos, e assim não fez a vontade de Deus. Eu fiz a vontade de Deus sim, protestou Saul. Eu lutei contra os amalequitas, como Deus mandou. Porém, os meus soldados quiseram guardar os melhores bois e as melhores ovelhas para oferecer a Deus em sacrifício. Crianças, que coisa feia! Que coisa feia, crianças! Além de desobedecer à vontade de Deus, o rei Saul jogou a culpa sobre os soldados, dizendo que eles que tinham pegado os animais. Crianças, que coisa feia. O rei Saul jogou a culpa sobre os soldados, dizendo, criança, que eles eram que havia guardado o gado. Crianças, o que é que vocês acham que Deus prefere? O que é que vocês acham que Deus prefere?
Diga aí. Já nós vamos, né? A tia vai dizer qual é a vontade de Deus. Vamos continuar. Pergunta Samuel a Saul: obediência ou oferta de sacrifício? Obediência ou oferta de sacrifícios? E vocês, crianças, o que vocês acham? Vocês preferem obedecer a Deus ou oferecer alguma coisa em sacrifício? É claro, crianças, que Ele prefere a nossa obediência. Agora nós vamos aqui para o momento explicando o versículo, aquele versículo da memória em ação. Crianças, Deus prefere a obediência. Como o nosso versículo de hoje afirma, é melhor obedecer a Deus que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. É melhor obedecer a Deus que oferecer em sacrifício as melhores ovelhas. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Crianças, nós devemos obedecer a Deus do que oferecer algo em sacrifício a Ele. Continuando aqui a nossa história de hoje. O rei Saul, ele desobedeceu às ordens de Deus. Ele fez a sua própria vontade. Então, crianças, Deus fica contente quando trazemos a nossa oferta para Ele, quando gastamos o nosso tempo trabalhando para Ele, quando usamos, a nossa voz para o adorar, para louvar a Ele. Deus também se agrada quando a gente trabalha, quando a gente faz a obra dele. Mas o que Deus se agrada é a obediência à sua vontade. Se não obedecermos a Deus naquilo que Ele quer, as outras coisas que lhe damos ou fazemos perdem o valor para Ele. Deus se agrada mais quando somos obedientes a Ele, quando a gente faz a sua vontade. Foi isto que aconteceu com o rei Saul. Ele desobedeceu ao Senhor, não fazendo as coisas do jeito que Deus queria. Por isso, ouçam o que Samuel disse ao rei Saul. Saul, você rejeitou as ordens de Deus e lhe desobedeceu. Por isso, Deus também o rejeitou como rei. Você não mais será o rei de Israel. Algum tempo depois, o rei Saul morreu em combate e Davi tornou-se o rei em seu lugar. Essa foi a nossa história de hoje. Que vocês procurem obedecer a Deus, procurem fazer a vontade do nosso Deus, porque é melhor obedecer do que oferecer algo em oferta a Deus. Tudo que fazemos para Deus, tudo, se não houver a obediência a Ele, nada vai valer a pena. Você tem que obedecer a Deus, amém? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje. Um grande beijo e um grande abraço. Até a próxima aula. E a paz do Senhor!